Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, o assunto é um sábado repleto de alegria, leveza e momentos marcantes na fazenda da cantora Ana Castela. O clima por lá foi de pura diversão, e a presença do cantor Zé Felipe trouxe ainda mais descontração ao ambiente. Os dois estão vivendo uma fase de grande sintonia, e cada instante que compartilham parece refletir o quanto estão felizes. Desde as primeiras horas do dia, o ar na fazenda era de festa. A manhã começou com muitas brincadeiras entre amigos, aquelas típicas que arrancam risadas sinceras e deixam lembranças gostosas. O grupo parecia determinado a aproveitar cada minuto do fim de semana, e a energia contagiante tomou conta do lugar. Ana e Zé, sempre rodeados por familiares e pessoas próximas, mostraram mais uma vez que sabem transformar qualquer encontro em uma celebração. Após o almoço, ninguém quis saber de descanso. Em vez disso, decidiram transformar a estrada de terra em cenário para uma nova aventura. A ideia era simples, mas cheia de espírito esportivo, uma dinâmica com pneus e muita lama. O resultado não poderia ser diferente. Entre risadas, escorregões e muita correria, o grupo inteiro se envolveu na brincadeira. O riso era constante, e até quem tentava ficar de fora acabou sendo arrastado para a diversão. Um dos momentos mais comentados foi a participação da avó de Ana Castela. Espontânea e bem-humorada, ela entrou na disputa como se fosse uma das mais jovens, mostrando que alegria e disposição não têm idade. Sua presença arrancou aplausos e deixou todos ainda mais animados. Era visível que o bom humor era uma característica forte na família. A cada brincadeira, um novo motivo para rir surgia, e as gargalhadas se misturavam ao som da lama sendo espirrada por todos os lados. No fim da tarde, ninguém escapou do inevitável. Todos estavam cobertos de lama dos pés à cabeça. O chão da fazenda parecia um campo de guerra divertido, onde o que realmente importava era compartilhar o momento. E, por incrível que pareça, ninguém se importou com o estado das roupas ou com o cabelo bagunçado. O que dominava o ambiente era a sensação de liberdade, amizade e leveza. Esses instantes simples, vividos de forma espontânea, são o que tornam as lembranças verdadeiramente especiais. O registro de cada cena mostrava a conexão entre o grupo. Zé Felipe, sempre brincalhão, não poupou esforços para participar de tudo. Ana Castela, rindo o tempo todo, demonstrava o quanto estava à vontade em meio àquele cenário rural que tanto ama. A cumplicidade entre os dois ficou evidente em cada olhar trocado e em cada gesto de carinho. Foi um daqueles dias em que o cotidiano se transforma em um capítulo de boas recordações. Nas redes sociais, as imagens rapidamente chamaram atenção. Os fãs do casal comentaram a sintonia e o carisma que eles sempre exibem juntos. Para muitos, Ana e Zé Felipe representam o equilíbrio entre simplicidade e sucesso. Apesar da fama, ambos continuam valorizando os momentos em família, os amigos de longa data e as pequenas alegrias do dia a dia. É essa naturalidade que os torna tão queridos pelo público. Enquanto a tarde caía, a fazenda mantinha aquele clima de celebração espontânea. O som das conversas, das risadas e do vento passando pelas árvores formava uma trilha sonora tranquila, típica do interior. O pôr do sol coloria o céu e encerrava um dia que parecia ter sido feito sob medida para criar memórias. Mesmo cobertos de lama, todos estavam radiantes. Era fácil perceber que o que realmente importava não era a atividade em si, mas a união entre as pessoas. Os vídeos e fotos compartilhados mais tarde mostraram um retrato fiel da diversão. Em cada registro, havia sorrisos sinceros e olhares cheios de alegria. As legendas destacavam a leveza do momento e a gratidão por poder viver dias assim, longe da correria e perto de quem realmente importa. A fazenda, com seu cenário simples e acolhedor, serviu de palco para um sábado inesquecível, onde a descontração falou mais alto. Zé Felipe e Ana Castela seguem mostrando o quanto estão felizes nessa nova fase. O casal tem se tornado exemplo de parceria, demonstrando que o amor pode ser leve, divertido e companheiro. Em meio à rotina de shows, compromissos e viagens, eles encontram tempo para se reconectar com a natureza e com as pessoas que amam. É essa combinação de simplicidade e verdade que encanta seus admiradores. E assim, entre risadas e lama, o sábado na fazenda terminou com a sensação de dever cumprido. Todos se divertiram, criaram lembranças e fortaleceram laços. A noite chegou devagar, trazendo um clima sereno após tanta agitação. As luzes da casa começaram a acender, o cheiro do café fresco se espalhou pela varanda e, aos poucos, o riso alto deu lugar a conversas mais calmas. Era o encerramento perfeito para um dia que parecia não querer acabar. Mas essa história ainda não terminou. Enquanto a lua surgia no horizonte, uma nova cena se preparava para acontecer.
uma que renderia ainda mais assunto nas redes sociais e mostraria outro lado desse dia tão cheio de boas vibrações. A noite chegou lentamente sobre a fazenda, trazendo consigo o ar fresco e a calmaria típica do campo depois de um dia intenso. As luzes espalhadas pela varanda iluminavam os rostos cansados, mas satisfeitos, daqueles que haviam passado a tarde mergulhados na lama e nas risadas. Ana Castela e Zé Felipe se acomodaram próximos à cozinha, ainda rindo dos episódios da tarde, enquanto a equipe e os amigos se preparavam para mais momentos de descontração. O jantar foi simples, mas cheio de sabor. O cheiro da comida caseira se espalhava pelo ar e misturava-se ao som das conversas animadas. As panelas tilintavam, a chaleira apitava, e a sensação era de lar. Entre uma piada e outra, todos relembravam os melhores momentos da brincadeira, como a corrida de pneus, os tombos na lama e a inesperada participação da avó da Ana, que virou o centro das atenções. Era impossível não rir ao lembrar das cenas. Cada uma delas mostrava o quanto o grupo sabia se divertir sem precisar de grandes produções. Foi durante o lanche da noite que aconteceu um dos momentos mais comentados nas redes sociais. Um amigo próximo de Ana, o Odorico, resolveu fazer uma brincadeira espontânea com a cantora. A situação foi leve e engraçada, típica de quem compartilha anos de amizade e intimidade. Ana reagiu com naturalidade, rindo da piada, enquanto os demais à mesa se divertiam com a cena. Contudo, como sempre acontece quando há câmeras por perto, o momento acabou ganhando repercussão online. Nas redes, alguns fãs começaram a comentar sobre a reação de Zé Felipe diante da brincadeira. Alguns interpretaram o olhar dele como ciúme, outros acharam apenas engraçado. O episódio rapidamente se espalhou pelos perfis de fofoca, gerando especulações e discussões entre os internautas. Mas a verdade é que tudo aconteceu em um ambiente de amizade e descontração. Ana e Odorico se conhecem há muitos anos e têm uma relação quase fraterna, construída muito antes da fama e dos holofotes. Zé Felipe, por sua vez, não deu importância às interpretações alheias. Ao contrário do que se dizia nas redes, ele continuou participando das conversas e das risadas. Em entrevistas anteriores, o cantor já havia afirmado que confia plenamente na parceira e que o respeito e a cumplicidade são as bases do relacionamento deles. Naquela noite, isso ficou mais uma vez evidente. O casal trocava olhares tranquilos e sorrisos que demonstravam carinho e companheirismo. Enquanto isso, a fazenda mantinha seu ritmo sereno. O barulho dos grilos e o som distante do vento nas árvores criavam uma atmosfera acolhedora. As luzes amareladas iluminavam o terreiro, onde alguns amigos ainda insistiam em prolongar a conversa. Havia risadas que ecoavam no ar, histórias antigas sendo contadas e uma sensação de que o tempo ali passava mais devagar. Ana, de vez em quando, pegava o celular para registrar alguns desses momentos e compartilhar com seguidores, mostrando um pouco da intimidade leve que tanto encanta o público. A postagem da noite mostrava o grupo ao redor da mesa, sorrindo, com legendas simples e sinceras, família, risadas e gratidão. Em poucos minutos, os comentários começaram a se multiplicar. Admiradores do casal deixavam mensagens de carinho, elogiando a alegria e o bom humor de todos. Era perceptível como o público se conectava com essa rotina autêntica, tão diferente do glamour e da correria dos palcos. Enquanto a conversa seguia na varanda, o som de uma chuva leve começou a cair sobre o telhado. O barulho das gotas batendo nas telhas trouxe um clima de nostalgia e tranquilidade. Zé Felipe comentou que aquele som era um dos que mais gostava de ouvir quando estava longe de casa, pois o fazia lembrar da infância. Ana concordou, dizendo que a chuva sempre lhe trazia paz. Por alguns instantes, todos ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som da natureza, como se aquele pequeno momento fosse um presente. O relógio marcava quase 11 da noite quando o grupo começou a se dispersar. Alguns foram para os quartos, outros ficaram mais um pouco conversando. Ana e Zé ainda caminharam pelo quintal, de mãos dadas, observando a chuva que caía fina e o brilho fraco das luzes refletindo nas poças d'água deixadas pela brincadeira da tarde. O chão ainda guardava as marcas dos pneus e das pegadas que haviam feito parte da diversão. A fazenda parecia adormecer sob o som constante da chuva, e o casal aproveitou a quietude para conversar sobre os próximos dias. Entre planos de trabalho, compromissos e projetos futuros, havia também o desejo de preservar essa rotina simples, de finais de semana longe da pressa, em contato com a terra e as pessoas queridas. Zé comentou que gostaria de repetir a experiência com mais frequência, e Ana sorriu, afirmando que aquela fazenda era o seu refúgio, o lugar onde ela se sentia realmente em casa. Enquanto as luzes iam se apagando e o silêncio tomava conta do ambiente, o clima de paz e união permanecia. O sábado terminava com o mesmo espírito leve com que começou, entre amigos, risadas e muito amor.
Mas o fim de semana ainda guardava novas surpresas. No dia seguinte, o casal voltaria a ganhar destaque nas redes sociais, dessa vez por um motivo bem diferente, um gesto inesperado que chamaria a atenção de todos. O domingo amanheceu tranquilo na fazenda, com o céu parcialmente nublado e o ar ainda úmido depois da chuva da noite anterior. O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma do café recém-passado, criando aquela sensação familiar e acolhedora que só o interior proporciona. Aos poucos, a casa foi despertando. Os primeiros a aparecer na varanda foram Ana Castela e Zé Felipe, ambos de roupa simples e semblante relaxado, aproveitando os primeiros minutos do dia para observar o movimento dos animais no pasto. Ana parecia especialmente animada. Com o cabelo preso e o rosto ainda sem maquiagem, falava com naturalidade sobre os planos para o dia, enquanto segurava uma caneca de café quente. Zé Felipe, sempre brincalhão, fez graça com a lama seca que ainda estava grudada em suas botas, lembrança inevitável das aventuras do sábado. Entre risadas, eles comentaram como aquele fim de semana estava sendo especial, principalmente por conseguir reunir tanta gente querida em um só lugar. Logo, o restante do grupo começou a aparecer. Havia quem preferisse continuar descansando, mas a maioria parecia pronta para mais um dia de diversão. O clima era de leveza e companheirismo. Alguém colocou música no som da varanda, e o ambiente se encheu de canções sertanejas suaves, que combinavam perfeitamente com o cenário rural. A cada acorde, parecia que a fazenda ganhava mais vida. Durante o café da manhã, que foi servido em uma grande mesa de madeira, o assunto principal ainda era brincadeira com os pneus. A avó de Ana, com o mesmo bom humor do dia anterior, relembrava suas proezas esportivas e arrancava gargalhadas de todos. As piadas iam e voltavam, e não demorou para que alguém sugerisse uma nova rodada de atividades, agora mais leves, apenas para manter o espírito da diversão. Enquanto o grupo se organizava, Ana aproveitou para gravar alguns stories para as redes sociais. O vídeo mostrava o café da manhã sendo servido, o pessoal rindo e o clima descontraído da manhã. A cantora narrava tudo com espontaneidade, chamando os seguidores para acompanharem mais um dia na fazenda. Em poucos minutos, as imagens já estavam sendo replicadas pelos fãs, que comentavam sobre a energia boa do casal e da turma. Mas o domingo ainda reservava uma surpresa. Depois do café, Zé Felipe decidiu preparar uma pequena homenagem para Ana. Sem avisar ninguém, combinou com alguns amigos de tocar uma das músicas preferidas dela no violão, ali mesmo na varanda. Quando o primeiro acorde soou, Ana se virou curiosa e, ao perceber o que estava acontecendo, abriu um sorriso emocionado. O gesto simples, mas cheio de significado, comoveu todos que estavam presentes. Zé Felipe cantou trechos de uma canção romântica, adaptando algumas partes da letra de improviso para fazer referência a momentos vividos por eles. Ana, visivelmente tocada, enxugou as lágrimas enquanto ria das brincadeiras que ele incluía entre um verso e outro. Foi um momento de pura verdade, capturado por várias câmeras que, inevitavelmente, registraram tudo. Poucas horas depois, o vídeo já circulava nas redes sociais, com milhares de comentários elogiando o gesto de carinho e a sintonia do casal. Nas publicações, fãs destacavam o quanto Ana e Zé Felipe pareciam felizes juntos, e como a relação dos dois era leve, divertida e cheia de respeito mútuo. Outros ressaltavam que a simplicidade daquele gesto representava exatamente o que o público mais admirava neles: a capacidade de serem autênticos mesmo sob os holofotes. Em meio a tantos comentários, uma frase se repetia com frequência: eles são a prova de que o amor verdadeiro é simples. Depois da serenata improvisada, o clima ficou ainda mais alegre. O grupo aproveitou o resto da manhã para caminhar pela propriedade, visitar os animais e brincar com os cachorros, que acompanhavam tudo de perto. As risadas eram constantes, e o som das conversas se misturava ao canto dos pássaros. A fazenda, com sua rotina calma e seu horizonte aberto, parecia um refúgio perfeito para quem vive entre compromissos e viagens. No almoço, Ana fez questão de ajudar na cozinha. Preparou, junto com a mãe, alguns pratos típicos da região, enquanto Zé Felipe arriscava acender o fogão a lenha, para o divertimento geral dos amigos. A comida simples, o tempero caseiro e o ambiente familiar criavam uma atmosfera acolhedora que lembrava os almoços de domingo da infância. As câmeras registraram trechos desse momento, mostrando a cantora sorrindo, servindo a mesa e brincando com os convidados. Durante a refeição, todos comentavam o quanto era bom desacelerar. A conversa girava em torno da rotina intensa de shows, das viagens e da importância de encontrar equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Ana falou sobre como a fazenda sempre foi o seu ponto de reencontro com ela mesma, um espaço onde podia ser apenas Ana, sem os compromissos da cantora.
Zé Felipe concordou, dizendo que momentos assim o faziam lembrar de suas origens e de como é importante manter os pés no chão, mesmo com sucesso. A tarde avançava lentamente, com o sol abrindo entre as nuvens. Alguns resolveram descansar em redes, outros voltaram à piscina para aproveitar o calor que começava a aumentar. A fazenda estava viva, cheia de sons, vozes e histórias sendo contadas em cada canto. Ana observava tudo de longe, com um sorriso tranquilo no rosto, enquanto registrava mais alguns vídeos. O fim de semana ainda não havia acabado, e ela sabia que aquele dia ainda renderia boas lembranças. Mas, sem que ninguém esperasse, a tarde traria um episódio curioso que mudaria o rumo das conversas nas redes. Algo simples, quase banal, mas que seria suficiente para transformar o clima de tranquilidade em um novo assunto entre os fãs. O sol da tarde começou a baixar lentamente, tingindo o céu da fazenda com tons de laranja e dourado. O clima era de tranquilidade, mas uma pequena situação acabou se destacando e, mais uma vez, chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais. Tudo começou de forma despretensiosa, durante um momento comum de descontração entre os amigos que ainda estavam reunidos na varanda. Enquanto o grupo conversava e ria, Ana Castela decidiu gravar um vídeo mostrando a bagunça divertida que havia se formado na fazenda. Entre risadas e comentários engraçados, ela mostrou o pessoal se servindo de sobremesa e brincando com os cachorros. No meio da gravação, o amigo Odorico voltou a aparecer. Ele, sempre bem-humorado, fez mais uma de suas piadas improvisadas, desta vez sobre a serenata que Zé Felipe havia feito pela manhã. Ana reagiu com naturalidade, rindo e respondendo no mesmo tom, mas o momento rapidamente gerou comentários quando o vídeo foi publicado. Nas redes sociais, alguns usuários interpretaram a cena como uma brincadeira com duplo sentido, e o trecho começou a circular em diferentes perfis. Em poucas horas, o assunto se tornou um dos mais comentados entre os fãs do casal. Muitos saíram em defesa de Ana e de Odorico, explicando que os dois têm uma amizade antiga e brincam entre si há anos. Outros, porém, especulavam sobre uma possível reação de ciúmes de Zé Felipe, que, no vídeo, aparece apenas observando a cena à distância, com um sorriso discreto. A repercussão foi imediata. Em comentários e publicações, os fãs dividiram opiniões, mas a maioria destacava o quanto o grupo parecia unido e sincero. Pouco tempo depois, Ana publicou uma nova sequência de stories explicando que tudo não passava de uma brincadeira. Ela reforçou o carinho e o respeito que tem por Odorico, afirmando que o amigo é como um irmão para ela, alguém que conhece há muito antes da fama. Zé Felipe também apareceu nas gravações, ao lado dela, confirmando que a situação havia sido interpretada fora de contexto. O gesto dos dois foi bem recebido pelos seguidores, que elogiaram a maturidade com que o casal lidou com o assunto. A atitude tranquila contrastou com o ritmo acelerado e, por vezes, polêmico das redes. Para muitos, aquela resposta natural mostrou o equilíbrio da relação entre Ana e Zé Felipe. Eles conseguiram transformar um episódio passageiro em mais uma demonstração pública de companheirismo e confiança. Depois disso, o clima na fazenda voltou ao que sempre foi, leve, divertido e cheio de boas conversas. O grupo decidiu se reunir novamente na área externa, aproveitando o pôr do sol para encerrar o fim de semana de forma especial. As cadeiras foram dispostas ao redor de uma fogueira improvisada, feita com galhos e pedaços de madeira que sobraram da poda das árvores. O fogo foi aceso lentamente, e em poucos minutos as chamas iluminaram os rostos sorridentes dos amigos. Entre uma música e outra tocada no violão, as histórias começaram a surgir. Cada um relembrava episódios de infância, viagens, shows e momentos engraçados da carreira. Ana, sentada ao lado de Zé, ouvia atenta, vez ou outra interrompendo para fazer comentários que arrancavam risadas do grupo. O ambiente era simples, mas carregado de significado. Ali, longe dos holofotes, o sucesso parecia algo distante. O que realmente importava era a presença das pessoas, o calor do fogo e o som das vozes se misturando à noite que caía. Em determinado momento, alguém sugeriu que Ana e Zé cantassem juntos. Eles aceitaram o pedido e, acompanhados pelo violão, interpretaram uma música que falava sobre amor e cumplicidade. A melodia suave ecoava pelo campo aberto, criando um cenário quase cinematográfico. A voz de Ana, firme e doce, se misturava ao timbre mais rasgado de Zé Felipe, e o resultado foi um dueto espontâneo, cheio de emoção. Os amigos, em volta, aplaudiam e cantavam o refrão junto. Aquele instante, simples e verdadeiro, simbolizava tudo que o fim de semana havia representado: união, leveza e alegria. Era possível perceber nos olhares trocados entre o casal o quanto estavam em harmonia, não apenas como artistas, mas como parceiros de vida.
Quando a música terminou, Ana olhou para Zé e disse que aquele tipo de momento era o que mais valorizava, o que ficava guardado no coração, longe das câmeras. Ele respondeu com um sorriso discreto, segurando a mão dela. Pouco depois, Ana fez uma última postagem do dia. O vídeo mostrava a fogueira, as vozes cantando ao fundo e a legenda simples: família, amigos e gratidão. Nada mais importa. A publicação rapidamente se espalhou, e os comentários se encheram de mensagens de carinho e reconhecimento. Para muitos seguidores, aquele domingo na fazenda havia sido mais do que um simples registro de lazer. Era um retrato sincero da essência que o público tanto admira em Ana Castela e Zé Felipe. À medida que a noite avançava, o grupo começou a se despedir. A fogueira foi diminuindo, as conversas ficaram mais suaves, e o céu estrelado cobriu a fazenda com um silêncio confortável. O fim de semana estava chegando ao fim, e, com ele, ficava a sensação de que algo havia se renovado. Entre brincadeiras, música e um pequeno mal-entendido, o casal havia mostrado maturidade e leveza. E, sem perceber, deixaram mais uma lição sobre amor, amizade e autenticidade. Mas antes que a noite terminasse, ainda haveria um último momento especial, um gesto singelo que marcaria o encerramento daquele fim de semana inesquecível. A madrugada já se aproximava quando a fazenda começou a silenciar. O vento soprava de leve entre as árvores, fazendo as folhas se moverem num ritmo quase hipnótico. As últimas brasas da fogueira ainda brilhavam, lançando pequenos reflexos alaranjados sobre o chão úmido. Um a um, os amigos foram se recolhendo, deixando para trás o eco das risadas e o calor das conversas que haviam preenchido o domingo. Ana e Zé Felipe permaneceram ali por alguns minutos a mais, observando o céu completamente estrelado, como se quisessem prolongar aquele instante de tranquilidade antes que ele virasse lembrança. Ana encostou a cabeça no ombro de Zé, e os dois ficaram em silêncio por um tempo. A fazenda estava envolta em uma quietude rara, quebrada apenas pelo som distante de um grilo ou pelo farfalhar das folhas. Era o tipo de paz que se sente mais do que se explica, uma pausa breve, mas profunda, entre o ritmo acelerado da vida e o sossego do campo. Zé comentou que, quando criança, costumava observar o céu do mesmo jeito, imaginando o futuro. Ana respondeu dizendo que, para ela, o céu estrelado era um lembrete constante de que, por mais longe que a carreira levasse, suas raízes estariam sempre ali, naquela terra simples que lhe deu origem. Em meio à conversa, Ana se levantou e caminhou até a varanda. De lá, olhou para a casa iluminada apenas por algumas lâmpadas acesas e suspirou, como quem reconhece que cada canto daquele lugar guarda uma história. Pegou o celular e fez uma última gravação curta, mostrando o céu e as luzes distantes, acompanhada de uma legenda simples, encerrando um fim de semana abençoado. O vídeo, postado minutos depois, se tornaria um dos mais comentados pelos fãs, não por mostrar algo grandioso, mas por transmitir uma sensação genuína de paz. Zé Felipe se aproximou, abraçando-a por trás. Falou baixinho que aquele era o tipo de final de semana que gostaria de repetir com mais frequência. Ana sorriu, concordando, e disse que momentos assim a faziam lembrar o motivo pelo qual sempre gostou tanto do campo. Não era apenas o cenário bonito, mas o sentimento de pertencimento, o contato com a natureza, o silêncio que convida à reflexão. Ele respondeu dizendo que entendia perfeitamente, porque era ali, longe das pressões e das luzes dos palcos, que o amor se mostrava em sua forma mais simples. Pouco depois, já dentro da casa, Ana ajudou a mãe a guardar os últimos utensílios da cozinha. As duas conversavam sobre o fim de semana, relembrando os melhores momentos e rindo das trapalhadas que haviam acontecido durante as brincadeiras na lama. Dona Margarete comentou que fazia tempo que não via a filha tão relaxada. Ana, sorrindo, respondeu que aquele era o melhor presente, poder viver dias leves, cercada de pessoas queridas e sem precisar pensar em nada além do agora. Zé Felipe, por sua vez, se despedia dos amigos que dormiriam em outro ponto da fazenda. A cada abraço, uma piada ou um agradecimento. Era visível o quanto todos haviam se divertido e como aquele encontro deixará uma marca afetiva em cada um. Antes de entrar, ele observou por um instante o horizonte distante, agora tomado pela escuridão. O som dos grilos e o cheiro da terra molhada eram quase uma melodia. Ele fechou os olhos e respirou fundo, como quem grava na memória um momento que deseja guardar para sempre. Já era madrugada quando tudo finalmente se acalmou. O relógio marcava quase 2 horas quando Ana e Zé, deitados lado a lado, conversaram sobre os planos para os próximos dias. Falaram de shows, projetos, viagens, mas, acima de tudo, sobre a vontade de manter viva a simplicidade daquele fim de semana. Ana comentou que pretendia voltar mais vezes à fazenda, não apenas para descansar, mas para lembrar de quem ela é fora dos palcos.
Zé respondeu que essa era a melhor forma de recarregar as energias, cercado de pessoas de verdade, longe do barulho e das aparências. Na manhã seguinte, o sol voltou a iluminar a fazenda, anunciando o início de uma nova semana. As marcas da diversão do sábado ainda estavam visíveis: pneus espalhados, roupas penduradas para secar e o cheiro de café que voltava a preencher o ar. Mas, mais do que os vestígios físicos, o que permanecia era o sentimento. Um fim de semana inteiro de risadas, carinho e reconexão havia deixado uma lembrança duradoura. Quando as primeiras postagens da segunda-feira apareceram nas redes, o público pôde ver um compilado dos melhores momentos: a corrida na lama, o almoço em família, a serenata de Zé Felipe, o pôr do sol e a fogueira da noite. A edição terminava com uma frase simples, dita por Ana no vídeo: "A felicidade está nas coisas pequenas." Nos comentários, milhares de mensagens reafirmavam o quanto o casal inspirava leveza e autenticidade. Para quem acompanhava de fora, aquele fim de semana podia parecer apenas mais uma pausa entre compromissos. Mas, para Ana Castela e Zé Felipe, foi algo muito maior. Foi a prova de que a vida, mesmo em meio à correria, ainda pode ser vivida com calma, com amor e com alegria. Foi um lembrete de que, antes de tudo, são pessoas que sentem, riem e se emocionam com as mesmas coisas simples que qualquer um. E assim, entre o nascer de um novo dia e as lembranças de um fim de semana inesquecível, a fazenda voltou à sua rotina tranquila. O som dos pássaros substituiu o das risadas, e o vento levou embora os últimos vestígios da festa. O que ficou foi a certeza de que os melhores momentos da vida são aqueles vividos com verdade, cercados por quem realmente importa. E, enquanto o sol subia no horizonte, Ana e Zé Felipe se preparavam para seguir em frente, levando consigo leveza, o amor e as boas energias que aquele fim de semana lhes havia proporcionado.